Declaração introdutória do autor. Estive envolvido na escrita desse livro durante quase um quarto de século. A tarefa não poderia ter sido executada em menos tempo por diversos motivos. Entre eles o fato de que precisei entender, através de anos de pesquisa, o que outros homens descobriram estar relacionado com as causas do fracasso e do sucesso. Outra razão importante para o meu trabalho ter se estendido por tantos anos foi acreditar que era necessário provar que a filosofia da lei do triunfo funcionava para mim mesmo antes de oferecê-la a outras pessoas. Eu nasci nas montanhas do sul, em meio ao analfabetismo e à pobreza. As 3 gerações que me precederam, em ambos os lados da família, contentaram-se em viver nessas condições, e eu teria seguido os mesmos passos se minha madrasta não tivesse plantado em mim a semente da ambição de superar os obstáculos. Aproximadamente 30 anos atrás, minha madrasta fez uma observação que encontrou lugar permanente em minha memória e a qual pode ser atribuída à origem do meu trabalho, que resultou na conclusão da filosofia da lei do triunfo, descrita nesse livro. Minha madrasta era uma mulher educada, que veio de uma família com muita bagagem cultural. A pobreza e o analfabetismo a irritavam e ela não hesitava em afirmar isso. Ela assumiu voluntariamente a tarefa de plantar ambição em nossa família, iniciando pelo meu pai, a quem mandou para a faculdade aos 40 anos de idade, enquanto ela gerenciava o que poderíamos chamar de fazenda e uma pequena loja que pertenciam à família. Sem mencionar assistência a 5 crianças, 3 dela mesma, meu irmão e eu. Seu exemplo causou um forte e duradouro efeito sobre mim. Por sua causa, formei minha primeira impressão sobre o valor de ter um objetivo principal definido, e mais tarde aquela impressão tornou-se tão obviamente essencial como um dos fatores de sucesso, que eu coloquei em segundo lugar na lista dos 17 princípios descritos nesse livro. Quando comecei a organizar o material para a Lei do Triunfo, eu não tinha a intenção de criar uma filosofia como a descrita nesse volume. Meu objetivo inicial era aprender como outras pessoas haviam conquistado riqueza para que eu pudesse seguir os seus exemplos. Mas, à medida que os anos foram passando, fui me tornando mais ávido por conhecimento do que por riqueza. Até que a minha sede de conhecimento se tornou tão grande que eu praticamente perdi de vista o motivo original de ganho financeiro, que, por sua vez, havia me lançado na busca pelo conhecimento. Além da influência da minha madrasta, tive a sorte de conhecer o Dr. Alexander Graham Bell e Andrew Carnegie, que não apenas me influenciaram a continuar minha pesquisa, mas forneceram uma grande quantidade dos dados científicos que vieram a construir a filosofia da lei do triunfo. Mais tarde conheci o Dr. Homer Gates e muitos dos outros homens de reconhecida habilidade que mencionei em outra página, que não apenas me encorajaram a continuar construindo uma filosofia do sucesso, mas me deram o benefício de suas ricas experiências como contribuição pessoal ao meu trabalho. Eu mencionei esses detalhes por um motivo que acredito ser muito importante, ou seja, o fato de que a diferença entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes, se não sempre, determinada por certas influências ambientais que geralmente podem ser atribuídas a uma pessoa. Neste caso, essa pessoa foi minha madrasta. Se não fosse pela sua influência, eu nunca teria escrito uma filosofia que está atualmente prestando serviço útil a dezenas de milhares de pessoas em cada país civilizado do planeta. Infelizmente nunca serei capaz de precisar o número exato de pessoas que receberão, através do meu trabalho, a inspiração que as levará a grandes conquistas, mas eu sei, pelo que já vi nesse sentido, que o número será estupendo. Talvez não seja exagero dizer que pelo menos 10.000 pessoas já encontraram, através dessa filosofia, o caminho para o sucesso. O livro manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão e o que foi o resultado imediato de toda a pesquisa de Napoleão Hill, foi originalmente finalizado em 1925 e publicado em 1928 e, conforme dados da Fundação Napoleão Hill, os livros de sua autoria estão presentes em mais de 150 países, com vendas que superam 150 milhões de exemplares. Enquanto a Lei do Triunfo ainda estava no estágio experimental,
E como parte do meu plano de fazer um teste prático antes de publicá-lo em livros, passei adiante pessoalmente, através de palestras, para cerca de 100.000 pessoas. Muitas pessoas que receberam o seu primeiro impulso de ambição através destas palestras se tornaram ricos desde então, embora algumas delas possam ter perdido a pista da causa da sua prosperidade, enquanto outras talvez não sejam generosas o suficiente para admitir que o meu trabalho tenha marcado momentos decisivos importantes em suas vidas. A minha crença de que essa filosofia está destinada a trazer prosperidade para um incalculável número de pessoas pelo mundo é baseada no que vi acontecer no passado e nos planos muito bem definidos que formulei para ensiná-la. Eu espero ter, muito em breve, professores capacitados em todas as cidades dos Estados Unidos, que conduzirão escolas com o objetivo de ensinar a lei do triunfo. Estou empenhado atualmente em ensinar professores e meu propósito é continuar esse trabalho. Com esse objetivo, adquiri uma linda propriedade rural com mais de 240 hectares nas montanhas Catskill, a 160 quilômetros de distância de Nova York, onde minha escola e minha sede estarão localizadas. Meus professores serão recrutados a partir de estudantes dessa filosofia que demonstrarem, através de seus registros, uma aptidão fora do comum para esse tipo de trabalho. A lei do triunfo será traduzida em diversos idiomas e será ensinada em outros países. Um dos meus estudantes mais promissores, que é um produtor cinematográfico dotado de habilidades extraordinárias, está planejando a produção de uma série de vídeos baseados nos textos do manuscrito original as 16 leis originais do triunfo e do sucesso de Napoleão e através dos vídeos, ele irá plantar a semente dessa filosofia em milhões de mentes. Completamente a parte do meu próprio programa de distribuição do manuscrito original, as 16 leis originais do triunfo e do sucesso de Napoleão e existe outra razão, que acredito seja vital, pela qual essa filosofia está destinada a ser uma parte importante da vida de um grande número de pessoas. Eu tenho conhecimento do estado de agitação que está provocando não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde a Guerra Mundial, milhões de pessoas foram atingidas pela ambição de vencer a pobreza e alcançar melhores posições na vida. Além disso, esta é definitivamente uma época de descobertas científicas, o que fundamentou os 17 princípios da lei do triunfo, dando-lhe, assim, uma posição que ela não desfrutava 15 anos atrás. Por conta da agitação mundial que é predominante hoje em dia, existe uma demanda definida por um evangelismo do sucesso que inspirará as pessoas com maiores esperanças e ambições de conquista pessoal. Pelas razões aqui citadas, eu finalmente alcancei certa altitude na montanha da vida, na qual posso olhar para trás e ver os vales da luta, do sofrimento, da pobreza e do fracasso pelos quais passei, com o sentimento de que não os vivi em vão, pois o castigo que sofri tem sido mais do que compensado pela alegria e prosperidade que ajudei outros a obter. Por outro lado, posso ver que o cume da montanha do sucesso ainda está longe de ser alcançado e que meu trabalho está apenas no início. Não faz muito tempo, recebi uma carta de um antigo presidente dos Estados Unidos, que me elogiou por permanecer fiel ao meu trabalho por um quarto de século e disse que eu deveria estar muito orgulhoso de ter alcançado o topo da montanha do sucesso a tempo de recolher os frutos do meu trabalho. A sua carta trouxe à minha mente a ideia de que uma pessoa nunca alcança se ela continua a procurar pelo conhecimento, porque assim que alcançamos o cume de uma montanha, descobrimos que existem outras montanhas ainda mais altas a serem escaladas. Não, eu não alcancei, mas encontrei felicidade em abundância e prosperidade financeira suficiente para as minhas necessidades, unicamente por ter me perdido a serviço de outros que estavam lutando seriamente para encontrar a si mesmos. Parece digno mencionar que eu não prosperei muito até me preocupar em propagar a filosofia da lei do triunfo, onde ela ajudaria outras pessoas a acumular dinheiro. Assim, desculpando-me pelas referências pessoais, familiarizei-o com o motivo e a influência que fez com que eu iniciasse a organizar a filosofia descrita nesse livro.